Educação. Tranquilo. É porque a gente sorteou, parece que a ordem um Sorteou pouquinho e antes, não né? Aí ficou um pouquinho bagunçado, mas vamos embora. foi. Obrigada, viu, Wagner? Lucas, a gente tá numa situação absolutamente calamitosa na educação do país, né? Inclusive, a gente ficou por muito tempo lutando na Câmara dos Deputados para que os estudantes tivessem internet durante a pandemia. Nenhum país ficou com as escolas fechadas por tanto tempo quanto o Brasil. Enfim, a gente não teve nenhum suporte para as crianças que estavam do governo federal, nem suporte adequado dos governos estaduais para as crianças que estavam em casa. E a gente está com uma situação de que um terço dos estudantes está arriscando abandonar a escola. E a gente está com 50% de defasagem, quase, 40 e tantos por cento de defasagem de aprendizagem em matemática, português e nessas coisas. A gente está com falta de professor, a gente está com muitas questões muito, muito sérias na educação. Mas nenhuma delas fala de ideologia de gênero, ou de linguagem neutra, ou de todas aquelas coisas. Então eu queria te perguntar, você fala tanto de linguagem neutra, eu fiquei procurando propostas de educação, mas eu não achei nenhuma proposta sua sobre educação, a não ser linguagem neutra nas universidades. Não tem nada mais importante para a gente estar se preocupando com o futuro desses jovens do que, assim, linguagem neutra e questões como essa? Eu acho que faltou você procurar direito, porque Não, me tem fala. mais duas propostas sobre educação minha, inclusive estão Me postadas conta. no perfis. Uma das propostas é educação financeira nas escolas públicas. Nós sabemos que a educação financeira ela não impacta só na empregabilidade, e na capacidade das pessoas de acumular dinheiro, de acumular riquezas, de crescer na vida, mas ela impacta também na produtividade de um país, porque com o nível de poupança baixo, o país ele tem menos dinheiro para ser investido no setor produtivo. Então, a gente precisa conscientizar cada vez mais os nossos estudantes sobre a importância da educação financeira. Então, meu projeto é montar um curso em parceria com a iniciativa privada de educação financeira, disponibilizar nos laboratórios de informática, que a gente tem na maioria das escolas públicas do estado de São Paulo, e fazer uma campanha de conscientização sobre a importância da educação financeira para os estudantes do estado de São Paulo. Outra proposta minha, você tem uma desigualdade hoje na educação pública, que é o jovem rico, ele acaba tendo uma boa condição na hora de estudar no ensino básico, o jovem pobre acaba não tendo essa condição, o jovem rico entra na faculdade pública, não paga um centavo, e o jovem pobre continua tendo uma péssima educação no ensino básico. Eu quero cobrar do jovem que tem condição de pagar na universidade pública para reinvestir no ensino básico, que é um problema que a gente tem. 1 minuto e 10. Isa, você tem 1 minuto para sua réplica. Mas eu acho educação financeira super importante, acho um curso super importante. Agora eu não entendi de onde saem os recursos, porque você falou em parceria com a iniciativa privada, isso seria investido pelo setor público. Eu não entendi, porque hoje a gente não tem recurso nem para dar aula de matemática. Inclusive, outro dia eu estava fazendo uma roda com professores e tem professor de história dando aula de matemática porque está faltando professor. Então, onde que a gente arranja para fazer um curso à parte? Acho que faz muito mais sentido a gente inserir, como já está na Base Nacional Curricular Comum, educação financeira, a gente colocar isso em prática em parceria com o setor público dentro da grade que já existe. E eu tenho uma proposta também de de poupança estudantil para que a gente permita que os jovens que hoje estão abandonando a escola para ter o que comer, para trabalhar, para ter o que comer, ou jovens que perderam a conexão com a escola, recebam uma poupança mensal pequenininha, mas que dê incentivo para eles e possam sacar uma poupança um pouco maior de um ano para o outro, para que eles possam permanecer na escola. Isso teve muitos resultados em Niterói e dá super para a gente aprovar. Tem um PL nacional que eu escrevi sobre isso, dá para trazer para o Estado, e é uma coisa que vai de verdade mudar o futuro dos Do seu estudantes. tempo, Isa. Desculpa. Sua tréplica. Ok. Eu gostaria de acrescentar que, em relação à destinação dos recursos, a bolsa que você também quer destinar para os alunos também tem custo. Eu pensei em um curso destinado nos laboratórios de informática em parceria com a iniciativa privada, exatamente com a intenção de ser um curso barato de ser feito e disponibilizado. A estrutura a gente já tem, o que a gente precisa é do conteúdo, e eu tenho certeza que muitas universidades privadas teriam interesse em ajudar. É isso? Concluiu, Pavanato? Concluir. Certo. Posso fazer uma pergunta também? Agora, sobre educação, é sua vez de perguntar Ok. para Isa. Então a gente troca. Boa. É bom porque daí fica equânime. Quer fazer uma pergunta de cada ou duas de cada? Você tem mais alguma da educação? Porque isso daí a gente acabou não acordando antes. Não, pode ser uma de cada pessoa. Uma só da educação, vocês acham que é o Pode ser. É suficiente? bom que a gente... Eu vou tentar resumir Eu tenho tudo em coisa uma. pra É responder, porque assim, né? eu vou falar pra vocês, vai sobrar bastante tempo. Tá. Se for desse jeito, vai. Vai ser uma coisa Quanto muito tempo eu rápida. tenho para fazer pergunta? 1 minuto. Vocês querem aumentar o tempo de pergunta e resposta? Que eu achei que ficou um pouquinho apertado. Então, Eu também achei vocês que sabem, a resposta eu achei mais ainda, porque às vezes você tem que explicar muita coisa. entendeu? Eu acho que assim, a pergunta,
quer continuar 1 minuto e meio? Pergunta, o que você acha? Acho que a pergunta em 1 minuto e meio dá pra fazer e eu acho que a resposta tem que ser o dobro de tempo. Tem que ser uns 3 minutos pra resposta. Porque às vezes eu pergunto alguma coisa que ela precisa de tempo pra explicar e vice-versa. Ela pode perguntar. Então, Na minha eu 3, achei que eu tive pouco tempo pra 2 e explicar. 2? Vocês que sabem, é vocês que... Pode ser. pedem. Pode ser? Então, 1 Pra- minuto e meio pra perguntar. 1 minuto e meio 3 pra pra perguntar responder. e 2 e 2. 2 e 2. Fechou, então. Rapaz. Vai ser Então, interessante. você Agora tem... Mas a primeira, então, vamos fazer do jeito Vocês que querem? foi estabelecida a regra, só pra não confundir. Certo. Então eu faço a Você que pergunta e manda. você responde. Tá Posso bom? fazer? Pode fazer a sua pergunta. Bom, nós temos hoje um problema na educação pública que a maior parte dos recursos está centralizado no ensino superior, enquanto o ensino básico tem defasagem. Muitos estudantes têm condição de pagar uma mensalidade e não pagam e entraram na Universidade Federal porque tiveram acesso ao ensino básico de qualidade em escolas privadas. Você concorda que a gente tem que cobrar de quem tem condição de pagar no ensino superior? Segunda pergunta, você falou aqui sobre o fundão eleitoral e como ele é mal distribuído e tem privilegiado apenas algumas pessoas, mas você, eu estava vendo no Divulga Cand, é uma Mas- das beneficiadas pelo fundão eleitoral. Você não acha que... Ô, Lucas, mas é sobre Isso não educação. tem nada a ver com Depois a gente educação. vai- Mas eu vou recebo- relacionar o tema. Mas você não acha que usar cerca de 200 mil de fundão eleitoral para fazer campanha, enquanto a gente tem tanto problema na educação, não é no mínimo imoral? Você tem 3 minutos, Isa, pra Que responder. bom que eu tenho 3 minutos. Primeiro, você falou na questão anterior que a gente tem um problema de financiamento da educação e que essa bolsa seria muito cara. Essa bolsa não seria cara. A gente tem um país que perde 400 mil por aluno por ano, 214 bilhões, eu tô falando com B mesmo, a gente perde como país por ano por causa de evasão escolar. Cada aluno que não entra na escola, que não tá na escola, a gente tem. Ele não se forma, ele vai usar ele vai ter mais problemas de saúde, ele pode ir pro crime, então todo um cálculo que foi feito pelo INSPER. Então, quando a gente coloca esse dinheirinho, que a nível nacional seria 1 bilhão e pouquinho, a gente economiza 214. Você não tem investimento melhor que a educação básica, e eu concordo plenamente com você nesse sentido. Sobre fundão eleitoral, e aí eu quero ter um pouquinho mais de tempo para responder. Cara, captação de recursos funciona com quem tem muito, tem uma galera. Quem que doa dinheiro nesse país? Você sabia que a gente tem um pool de doadores desse tamaninho? Uhum. Todo mundo é muito rico. Todo mundo que é muito rico são grandes empresários. São, assim, 20, 30 famílias ricas. O Renova tem um estudo desse, vale a pena dar uma olhada. São 20, 30 famílias ricas. Você acha mesmo que a gente tem que deixar todos os políticos e todos os candidatos na mão desses 20, 30 famílias que vão decidir quem vai ter recurso e quem não vai ter? Porque assim, não adianta falar vaquinha. Vaquinha, na melhor das hipóteses, você vai levantar 50 mil de vaquinha, 100 mil de vaquinha, se você tiver muita mobilização, enquanto esses caras doam 50 mil, 75 mil numa tacada só, cada doador. Cara, você acha mesmo que é democrático a gente permitir que as pessoas sejam financiadas por isso? E aí, assim, eu não defendo um fundão eleitoral de 5 bilhões. Eu defendo um fundão eleitoral de 1 bilhão, talvez. Sabe quanto custa o orçamento secreto? Por ano. 19 bilhões. Você acha mesmo que a gente tem que tirar de um financiamento de democracia? E aí eu concordo plenamente com você, tem que ser igual. Para investir na educação, a gente precisa... 1 bilhão a gente não resolve absolutamente nada. A gente resolve um programa de evasão escolar, talvez. Mas a gente não financia a educação com 1 bilhão. A gente gasta muito mais que isso para financiar uma educação de qualidade. Vamos tirar do orçamento secreto. Vamos tirar de privilégios, você mesmo falou. Vamos tirar de quem é mais rico. Tem vários lugares pra gente tirar. Financiamento de campanha tem que ser melhor distribuído. Defendo isso absolutamente. Acho um absurdo a distribuição do fundo, mas não dá pra jogar o bebê com a água fora. Todo mundo tem que ter o direito de ter um pouquinho. A gente tem que baratear as campanhas, concordo 100%, e você vai ver, a minha campanha não é ricaça, é uma campanha com recurso bom para uma primeira campanha, mas não é um absurdo. Mas não é isso que vai fazer. É populista a gente falar que tem que ser ou campanha ou educação. É a mesma coisa que chegar numa escola e falar ou é saneamento básico ou é internet. Essas escolhas são falsas. É ou orçamento secreto ou educação. E sim, tira uns 4 bi do fundo aí, que eu acho que foi muito mesmo. E, inclusive, quando eu tava lá na Câmara e teve a votação para aumentar o bi, a Tabata votou contra e eu fiz todo um estudo. Isa, Não, você tem que 3 me avisar. minutos. Acabou de Tô- dar. Beleza, 2 obrigada. minutos pra você, Lucas. Bom, primeiro que 1 bilhão distribuído por todos os candidatos de forma
igualitária, não serviria para nada, seria uma quantia ínfima e que não daria para fazer campanha. Segundo, a doação de empresas é proibida no Brasil, isso dificulta muito a captação de doações. Terceiro ponto, a minha questão com você e com o Fundão é que você disse aqui que algumas pessoas são privilegiadas pelo Fundão Eleitoral em detrimento de outras. Você é uma das privilegiadas. Você recebeu cerca de R$200 mil só de fundo partidário. Você acha que a maioria dos candidatos recebe isso? Não recebe. Tem muita mulher, inclusive, você fala sobre igualdade, mas tem muitos negros que acabaram não recebendo quase nada. Mas eu defendo São que eles discriminados. recebam. Deixa eu Beleza. concluir. Você vai ter a meu tréplica, tempo. Desculpa. Eles não receberam esse recurso. Então você é uma privilegiada. É um tanto quanto hipócrita criticar a má distribuição do recurso, sendo que você se encontra no lado dos que estão privilegiados. Você disse que sua campanha é barata. R$200 mil de dinheiro público não é barato. Quantas pessoas a gente não poderia ajudar com esse dinheiro? A gente não está ajudando essas pessoas porque o dinheiro está sendo gasto com campanha. Então, é muito fácil falar. Para distribuir igualmente os recursos públicos e para que todos tivessem uma quantia razoável para fazer campanha, a gente teria que, no mínimo, dobrar a quantidade do fundão eleitoral. E ainda assim, talvez não fosse suficiente, porque são muitos candidatos. Então, a melhor forma é você tirar o fundo público e deixar com que a iniciativa privada financie. E quem tiver condição de captar, vai captar. Essa é a forma mais democrática de fazer as coisas. Uma das partes de ser político, de ser candidato, de se propor a uma vida pública, é você ter condição de captar recursos. Se a pessoa não tem condição de captar recursos, ela não tem condições de ser um mandatário, não tem condições de ser um bom representante. Então eu acho que é um pouco hipócrita da sua parte dizer que é contra os privilégios na hora de receber fundão eleitoral e ser uma das privilegiadas recebendo mais de R$200 mil. É isso. Sua tréplica, 2 minutos, Isa. Falar que eu sou privilegiada recebendo R$200 mil, considerando que tem gente recebendo 2,5 milhões, é um pouquinho errado. Eu entendo que não é uma quantia ruim para uma primeira campanha, mas você vai olhar a média dos deputados eleitos da última vez foi com R$550 mil. Então, sim, campanha no modelo que a gente tem é cara no Brasil, e 200 mil comparado com os 2,5 milhões é pouco. Comparado, só que a gente está numa eleição que compete, então eu tô competindo com esse povo. E eu não sou youtuber como você eu não sou youtuber como Holiday eu não uso as minhas redes sociais para atacar as pessoas, então naturalmente eu tenho menos repercussão. Então eu defendo que pessoas que não são youtubers e não têm milhões de seguidores possam ser conhecidas também. Infelizmente, para conquistar 60 mil votos, você precisa de recursos para chegar nas pessoas. E o problema, inclusive, da gente ter historicamente poucas mulheres representadas é isso. E eu queria fazer uma pergunta também. A sua campanha está sendo financiada sem fundo eleitoral, mas o Fernando Holliday te repassou. R$66 mil? Acho que foi isso. Doações privadas. Só um minuto. Não, tudo bem, mas de quem foram essas doações? Empresa, você sabe que empresa tem interesse. Então, o setor de engenharia vai doar para um candidato e aí vai querer troca. Você sabe que quando a gente foi ver o relator da lei de licitações, que queria um monte de coisa, um monte de facilidades que ele queria criar para que houvesse corrupção, a gente foi ver e ele tinha uma lista de empresas de engenharia como doadoras em 2014 e uma lista de donos de empresas de engenharias como doadores em 2018. Então, quando a gente abre para o mercado, é esse tipo. Você acha que aquelas empresas têm ou não têm esse cara na mão? Você acha que essas empresas vão ou não vão fazer com que esse cara, na hora que ele estiver relatando a lei de licitações, vão ligar para ele e falar assim, ó só, se você não fizer do jeito que eu quero, eleição que vem não tem dinheiro. Aí é difícil. O problema de você colocar as pessoas só na mão de empresa ou só na mão de donos de empresas é que você vai colocá-las sujeitas à vontade dessas doações. E não é todo mundo. Você pode ter condição de captar. Eu até tive uma boa captação. Mas e a mulher preta pobre da periferia? Ela pode captar? 2 minutos. É isso.